8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu. E o programa de hoje recebe o professor Antônio Carlos, ele que é presidente da SESDUF, Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Roraima. Professor Antônio Carlos, muito obrigado por atender nosso convite. Me fale aí, foram mais de 60 dias de paralisação de greve de institutos, de universidades federais. Me fale um balanço desse movimento, a pauta que vocês reivindicaram, a proposta do governo e o que a categoria acabou acatando e dentro desse movimento que paralisou aí milhares, foram milhares de estudantes, servidores por todo o Brasil. Obrigado, Paulo, pelo convite. Foi um movimento amplo, chegamos a atingir mais de 60 universidades paralisadas no pico da greve. A pauta foi uma pauta orçamentária, uma pauta de reajuste, uma pauta de carreira, na qual nós estivemos unidos aí em prol de conseguir melhorias para as nossas condições de trabalho. Relacionado ao orçamento, nós conseguimos aí 5,5 bilhões de investimentos em termos de infraestrutura, somente 400 milhões em termos de capital, que é uma coisa ainda muito irrisória em termos de valores, porque tem que ser rateado para todas as 68 universidades. Então ainda é uma pauta que a gente pretende em outros momentos retomar. Questão do reajuste, nós conseguimos um reajuste baixo, relacionado àquilo que nós havíamos pedido 18,7% na última rebaixamento da nossa proposição, e o governo nos deu 12,5%, parcelado em 9% em 2025, 3,5% em 2026, além de alguns ajustes na questão das nossas progressões, e não colocou a carreira para discussão. É uma coisa que nós percebemos também dentro do movimento, acompanhando pela imprensa, existia também uma reivindicação, uma pauta que era específica para que o governo federal pudesse rever alguns decretos, algumas questões que foram no governo passado assinado e que até o presente momento também não foi modificado por atual governo. Sim, a pauta, por exemplo, a 983/2020, que é uma instrução normativa, que ela afeta os institutos federais, os colégios de aplicação e outras escolas do gênero federal, que são os EBTTs, que eles estavam com a lei, essa instrução normativa, ferindo a própria lei do EBTT, que determina 8 horas semanais ali de sala de aula, está 14 horas. Então era uma IN que ia ao encontro da própria lei da carreira. Isso estava no processo de revogação e entrar no acordo. O ponto eletrônico também para essa categoria, que iria prejudicar o mecanismo de trabalho, também está na pauta do revogaço e que o governo iria atender à retirada. Nesse revogaço também tinha algumas questões políticas, transversais, que tinha a ver também com a parte até mesmo da autonomia das próprias universidades, em termos de gestão, uma gestão democrática e mais participativa. Isso, inclusive a própria escolha do reitor, que vinha ocorrendo muito nesses últimos 6 anos, a desobediência daquele primeiro da lista tríplice eleito pela comunidade acadêmica, e aí está se pedindo que o governo olhe com carinho e atenda essa questão de ouvir a comunidade acadêmica para colocar e empossar o primeiro da lista tríplice. A situação hoje das universidades públicas e específica da Universidade Federal, como é que a SESDUF avalia hoje a situação em termos de funcionabilidade, porque eu não sei a Universidade Federal, mas algumas universidades já tinham recurso até agora, a metade do ano, para poder funcionar, Nós passamos um pouquinho desse meio do ano, temos até setembro recurso para funcionar efetivamente com todo aquilo que a gente pode oferecer. Bolsas, auxílios, serviço de limpeza, energia elétrica, então são as coisas mais básicas até as coisas mais complexas. Então o recurso está muito contado. Estamos contando que esse repasse venha, mínimo que esse seja, movimento serviu para isso também. Serviu, ele conseguiu pressionar, mostrar que o governo tem recurso e que se a gente consegue pressionar, eles conseguem liberar o recurso. Perfeito. E agora, como é que fica a questão a reposição das aulas?
A reposição das aulas é uma coisa que é definida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição. Então, da própria universidade. Da própria universidade. Cada universidade, né? Cada universidade vai ter que deliberar com a sua comunidade acadêmica, seus representantes de conselho, para delimitarmos uma data de retorno. A saída coletiva que foi pensada pelo nosso sindicato, que é o ANDE Sindicato Nacional, foi que até dia 3 a gente indique uma data de saída unificada. E essas datas elas podem variar, mas tem a intenção de que nós saiamos coletivamente dessa greve. Um momento muito importante que deu para observar isso em todo o Brasil, acompanhando também as redes sociais dos movimentos sociais do Andes e de todos os movimentos, é a participação dos estudantes, né? A forma de como os estudantes universitários também se empenharam nesse movimento, né? Os estudantes, via principalmente o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes aqui da UFRR, foram altamente engajados nesse processo de participação, de conhecimento, de contribuição, inclusive em alguns momentos de pressão, inclusive para os próprios docentes que estavam um pouco menos esclarecidos do que os próprios discentes. Então foi muito maravilhoso essa participação. Os discentes participaram do comando local de greve, então isso foi legal, porque foi uma troca de aprendizagens e a gente conseguiu trazer eles um pouco mais para próximo de entender o que é essa pauta universidade. A importância de um servidor, um técnico, estar afiliado junto ao seu sindicato, a importância de um professor também estar afiliado. Recentemente foi divulgada uma pesquisa que nos últimos anos houve uma queda significativa de servidores, de trabalhadores se filiando ao seu sindicato. O movimento serviu também para essa reflexão e mostrar também, né, professor, a importância da sindicalização, né? Sim, a sindicalização hoje é um momento que a gente está precisando ser rediscutido, visto que gestões anteriores estavam deslegitimando os sindicatos, né? Inclusive tirando aquela questão de adicional, ponto, desconto em folha, etc. E nós estamos retomando essa questão das as sindicalizações, né? Esse momento de greve nós tivemos sindicalizações, por exemplo. Ótimo. Professores nos procuraram, quero me sindicalizar, quero participar do movimento. Isso a gente vê como muito positivo. Não estava na pauta da greve, mas fomos contemplados, né? Certo. Então eu deixo aqui as considerações para que o professor Antônio Carlos, presidente da SESDUF, repasse aí para todos os nossos ouvintes, telespectadores, assinantes aí do nosso canal YouTube. Não mais deixar claro que esse movimento em nenhum momento ele visa prejudicar a sociedade, mas fortalecer as estruturas que nós temos. Fortalecer a sindicalização, a consciência coletiva, a luta por melhores condições de trabalho. Obrigado, Paulo, e a luta continua. 8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu. 8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu.